Saudações, estamos em mais uma atividade da RNB Cursos, e hoje com um tema não só filosófico, mas também sociológico, político e muito mais. Ortega y Gasset, decadência da cultura e massificação do homem, uma análise contemporânea. Então, eu tenho a presença do meu grande amigo, professor Jean do Gimmer, e eu, Renato Luiz Bittencourt. Tá? Então, eu vou passar primeiramente a palavra para o professor Jandro, tá? Porque ele apresenta um tema que é muito interessante sobre massificação da cultura, da educação. E já de antemão, ele destaca o seguinte, que Ortega y Gasset foi influenciado por grandes filósofos, como, sobretudo, Schopenhauer e Nietzsche. Tá? Então, muita coisa que o Jandro vai apresentar agora, né, isso reverbera na obra de Ortega y Gasset. E é um autor também que muito polêmico, né, porque ele é apropriado por diversos espectros. É interessante esse debate também. Nós não vamos entrar nisso diretamente, né, só já de antemão, mas claro que vale essa leitura, né? Então, meu amigo, professor Jandro, saudações. Está com você, meu amigo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com todos vocês novamente, né? Mais um debate aqui com o meu amigo Renato. É muito bom estar com vocês. Você gostaria de começar, Renato, falando sobre Ortega y Gasset? Não, Jandro, eu falei com você agora. Você começa a falar sobre educação prussiana. Tudo bem, então. Bom, eu estudando Ortega y Gasset, né, eu me deparei com um aspecto, né, sobre a educação que eu já tinha estudado antes, né, que é sobre o sistema educacional prussiano, né, e como que eles, de certa forma, eles se coadunam, né, e mostram que eles têm certa imbricação entre eles, principalmente mesmo porque durante o século XVII houve uma mudança sistemática da educação, né, onde antes tinha uma educação mais livre e começou a surgir uma educação mais formatizada, que, de certa forma, não vou dizer que tenha surgido, que tenha criado o homem-massa do Ortega y Gasset, porque, com certeza, ele já vem de muito anterior a isso, mas ajudou e muito a fomentar um tipo de aspecto, que é exatamente o aspecto do homem-massa, que é o de não se questionar, não criar, não pensar por si próprio e principalmente seguir as massas, né? Seguir as multidões, seguir o pensamento vigente sem nunca haver um questionamento. Bom, né? Diante disso, o que eu quero trazer aqui, né? Hoje existe uma grande crítica em relação à educação, né? Que ela estaria completamente em uma crise existencial terrível e que muita gente vê até que é importante, que seria importante, então, investimentos sem fim na educação. Quando, na verdade, o que eu venho estudando é exatamente o contrário, né? Na verdade, a educação ela tem funcionado, principalmente a educação estatal, ela tem funcionado perfeitamente para aquilo que ela realmente, para o objetivo que ela foi criada. E quais seria o que nós deveríamos fazer, então? Quais são as questões que eu gostaria de levantar aqui, né? Por exemplo, quais são as características que definem o nosso sistema educacional, né? Nós já pensamos sobre isso, né? Quais são as características que definem o nosso sistema educacional? O que realmente é cobrado dos alunos? Quando, onde, por que esse sistema foi criado? Como nós descreveríamos o nosso sistema educacional? Bom, primeiro, né? Ele é centralizado. Há um Ministério da Educação que controla todos os aspectos do que é ensinado nas escolas. Ele é obrigatório, né, o que diz o seguinte, né, que se os pais eles são obrigados a matricular os filhos em uma escola, caso contrário, podem ser acusados de abandono intelectual. Nas classes, todos os alunos mais ou menos têm a mesma idade e vem um conteúdo pré-definido. As cadeiras elas ficam enfileiradas, umas atrás das outras,
arranjadas em fileiras, os alunos são obrigados a ficar ali quietinhos enquanto o professor fica falando. Bom, então, mas por que hoje, né, se você for na maioria das escolas do mundo, é exatamente essa mesma formatação, né? Nas escolas aqui no Brasil, tanto as escolas particulares quanto as escolas estaduais, as escolas do Estado, é exatamente essa mesma formatação. De onde vem isso, né? Bom, para entender de onde isso vem, né? E precisamos retornar à Prússia do século XVII, XVIII. Bom, como todos nós sabemos, né, a Prússia era uma região que compreendia o norte da Alemanha e o norte da Polônia. Em 1525, formou-se ali um estado cuja capital era Königsberg. Em 1701, esse estado se transformou no Reino da Prússia e a capital foi transferida para Berlim. O Reino da Prússia foi a força motriz da unificação da alemã e passou a mudar o que seria de forma decisiva, o que seria a história da Alemanha. Os governantes prussianos pertenciam à casa dos Hohenzollern, que é uma dinastia real que produziu vários príncipes, reis e imperadores. Um dos membros mais proeminentes dessa casa foi Frederico II, também conhecido como Frederico Grande, que ele governou a Prússia entre 1740 e 1786. Foi o mais longo reinado dos Hohenzollern. Bom, durante esse período, ele patrocinou artistas e intelectuais e organizou o exército prussiano. Obteve várias conquistas militares e venceu a chamada Guerra dos 7 Anos. E o que foi essa Guerra dos 7 Anos? Bom, em 1748, Frederico capturou a Silésia, que era uma província da Áustria. A imperatriz austríaca, Maria Teresa, formou uma aliança com os franceses para tentar recuperar a província. Bom, em 1756 começou essa guerra, com um lado liderado pela Prússia e o outro por uma aliança franco-austríaca. Embora as tropas prussianas elas fossem mais numerosas, mais bem treinadas e mais bem armadas do que os adversários, elas perderam várias batalhas de forma humilhante. E por que elas perderam essas batalhas? Porque muitos soldados prussianos eles se recusavam a lutar. Para eles, a maioria deles, muitos deles começaram a perceber que, não, eu não vou perder minha vida aqui para a glória do rei, a glória do imperador, a glória do império. Não, eu vou... A maior parte deles, e com razão, né, se importava era com suas famílias e com a própria vida. E isso, para o imperador Frederico, o Grande, era inadmissível, entendeu? Né? Como assim, né, que um soldado se recusa a tomar um tiro e perder a própria vida para a glória do império? Né? Não, isso era inadmissível. Apesar dele ter perdido algumas batalhas de forma humilhante, né, por conta dos soldados terem se recusado a lutar, no final ele acabou vencendo essa guerra. E então ele foi após após a vitória dessa guerra, que foi em 1786, se eu não me engano, ele então resolveu criar o famoso sistema educacional prussiano, né? Para ele, ele contratou artistas intelectuais, né? E naquela época já estavam ávidos, né, para exatamente ter uma boquinha num cargo estatal pelo rei. Não é? Então, para esses artistas e para o rei, né, o problema era a natureza individualista da população, que não se preocupava com o coletivo, com um bem maior, né? Então, como incutir esse ideal coletivista no rebanho, né? Começando desde cedo. Enquanto ainda eram bezerrinhos, né, e não dando nenhuma oportunidade para que escapassem do curral estatal.
Bom, dessa forma, então, né, após o fim da Guerra dos Sete Anos, em 1763, então o Frederico publicou um decreto regulando o sistema de ensino, que ficou conhecido como Sistema Educacional Prussiano. Em poucas gerações, esse sistema educacional prussiano ele mudou o mundo. Bom, até então, a educação ela era bastante descentralizada, sem obrigatoriedade, sem um currículo único e sem turmas com idades pré-estabelecidas. Porém, o decreto de Frederico estabelecia um sistema compulsório de educação primária financiado por impostos. O sistema era chamado Volksschule, que seria escola popular em alemão. Consistia em um sistema primário obrigatório com 8 anos de duração, que os bezerrinhos ingressavam com apenas 5 anos de idade. Neles, os alunos de uma determinada turma tinham toda a mesma idade e vinham um currículo determinado previamente por especialistas. Bom, depois disso, havia um outro ciclo de 3 anos, né, com o mesmo molde, com o mesmo molde do Volksschule, mas apenas de 3 anos, chamado Realschule, que seria a escola real, que preparava para a universidade. E depois do Realschule, havia um exame nacional único, o Abitur, que permitia o ingresso à universidade. Era um exame que o governo controlava quem faria ou não o ensino superior. Bom, né, podemos ver que como que a influência disso, inclusive no sistema hoje que nós temos aqui, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, mas no Brasil nós vemos isso, né, que é o ensino fundamental, né, que vai pelo menos ia até a 8ª série, né, de 8 anos, depois 3 anos de ensino médio, então ia para você fazer um vestibular, né, que hoje é o Enem, né, de onde que vem essa ideia, de onde ela foi tirada. Bom, no início do século XIX, durante as guerras napoleônicas, entre a Prússia e a França, esse sistema foi aperfeiçoado e o grau de controle estatal sobre a educação aumentou ainda mais. O sistema educacional prussiano fornecia educação pública, gratuita e de qualidade. Piso salarial, treinamento e registro profissional para professores. Financiamento para a construção de escolas, currículo pré-determinado para cada série, supervisão do que era ensinado em cada classe e instrução secular. Note-se, com pouquíssimas modificações, esse é o mesmo sistema que usamos atualmente, né? O Volksschule seria o ensino fundamental, o Realschule, o ensino médio, e o Enem, né, o vestibular, né, seria o Abitur. Tudo controlado pelo Estado. Bom, tal como acontece hoje, o discurso era de que o sistema oferecia uma educação de qualidade para a população. Parece lindo, né? Mas de boas intenções o inferno está cheio. Na verdade, esse sistema fazia com que, periodicamente, saíssem das escolas pelotões, mais ou menos com a mesma mentalidade, devidamente obedientes, disciplinados, dispostos a se sacrificarem pelo rei. E eram literalmente pelotões. Né? Hoje, é claro que não é o objetivo da nossa educação formar soldados, né? Mas naquele contexto, século XVIII e século XIX, era, né? Eles precisavam de soldados para as guerras e soldados que estivessem dispostos a lutar e a morrer pela nação, por uma causa maior, né? Pelo coletivo. Então, né, seu objetivo, qual era o objetivo, então, né, quando surgiu durante as guerras napoleônicas, no século XIX, quando aumentou o controle estatal? Era formar soldados de ambos os sexos, quaisquer que fossem os setores da sociedade que passassem a atuar. Tendo sido doutrinados por anos, raramente questionavam o sistema
político vigente. Não por acaso, o Império Prussiano se expandiu após a adoção desse sistema. Em 1864, houve uma série de vitórias prussianas sobre os franceses, que foram as chamadas Guerras Franco-Prussianas. Em 1866, após uma clamorosa vitória em Königsgrätz, o ministro prussiano da guerra, Albert von Roon, declarou: a Batalha de Königsgrätz foi decidida pelo professor primário prussiano. Só um instante, com licença. Pronto. Perdão. Então, vocês vejam, né? Qual seria, então, o que eu gostaria de salientar aqui, né? Você vê que, através da educação, através dessa educação massificada, né? Que é claro que surgiu exatamente com o sistema prussiano de educação do século XVIII, e é claro que esse mesmo sistema vai possibilitar o nazismo no século XX. É claro, né, que ele, veja só, né, ele conseguiu formar pessoas para morrerem pelo Estado, né, pela nação, por uma causa. Bom, né, também não por acaso, bom, como eu falei, né, não por acaso no século XIX houve as guerras de unificação da Alemanha, a formação do Reich alemão, que desembocou nas duas guerras mundiais. Quer dizer, obviamente, né, o sistema educacional prussiano não foi o único fator, mas foi algo essencial nesse processo, não é? O sucesso desse sistema foi tão contundente que outros países passaram a adotá-lo. No século XIX, a maioria dos demais países europeus já o havia implementado. No século XX, a maioria dos países na América também já haviam adotado esse sistema. No Brasil, começou a ser implementado no final do período imperial. Bom, atualmente, quase todos os países seguem o modelo prussiano. Dada a sua extrema eficiência, não é de se espantar, né? É um sistema diabolicamente brilhante, em que políticos decidem o que vão estudar os seus súditos, hoje chamados eufemisticamente de eleitores. Bom, agora eu pergunto a vocês, alguém aprendeu sobre isso, ouviu falar sobre isso na escola, né? É muito, claro, obviamente, o mais possível é que não, né? O mais possível é que não, que ninguém tenha ouvido falar isso. Porque é fundamental, né, manter os bezerrinhos, né, ignorantes do que está por trás deles. Da mesma forma, coisas muito mais importantes que nós deveríamos aprender e não aprendemos, né, como o que é uma moeda fiduciária, como funciona um sistema fracionário de reserva, para que serve um banco central, que a democracia é o Deus que falhou, que imposto é roubo e assim por diante. Nada disso aprendemos, né? Porque nada disso interessa ao Estado, né? Para manter o seu status quo, né? Para manter o poder. Ficamos então só assistindo aulas entediantes, estudando matérias inúteis e decorando fatos que nunca iremos usar em nossas vidas, sendo ensinado que sem o Estado cairíamos na barbárie e tudo é culpa do capitalismo. Bom, né, o sistema educacional baseado no sistema prussiano, século XIX, trata os alunos como meros instrumentos de manipulação a serem moldados para servirem ao Deus Estado. E note que o fato de uma escola ser privada faz pouquíssima diferença. Mesmo nesse caso, terá que seguir a base curricular nacional, subordinada ao Ministério da Educação, terá em seu quadro professores que passaram pelo mesmo sistema e procurar formar alunos que tenham um bom desempenho no exame nacional. Tudo conforme o sistema prussiano. E esse é um dos motivos, né? Porque, por exemplo, porque que existe uma forte resistência da máfia estatal em relação ao ensino domiciliar. Né? Exatamente porque ele não quer perder exatamente a sua
né, o seu poder sobre o rebanho. Porque, para elas, é fundamental manter esse controle absoluto da educação. Então, vejam só, né? Aí, muitas vezes, digamos, dizemos, né? Que estão hoje se formando massa crítica, estudantes críticos que pensam sobre o sistema, sobre o status quo, mas, na verdade, eles nunca chegam a uma crítica mais profunda e definitiva sobre o sistema. Né? No máximo que fazem às vezes, escolherem um determinado partido ou uma ideologia para serem chicoteados, né, durante suas vidas, né? Bom, né, então, veja só, né? Se pegarmos, exatamente, vemos que o surgimento do homem-massa, né, que o Ortega Gasset fala que ele vem com mais força, principalmente do século XX, mas as suas bases já estão muito anteriores a isso, né? E no século XVIII, com a formação, com o sistema educacional prussiano, é claro que ele não forma, ou ele não cria o homem-massa, mas ele ajuda com que o homem-massa ele se desenvolva. Ele dá alicerces para que essa ideologia, né, para que essa manifestação, esse fenômeno, ele ganhe força nos anos e séculos a seguirem. Hoje vemos aí as pessoas, né, como eu disse, né, elas estão sempre, por mais que elas achem que criaram um pensamento crítico, não, o máximo que elas fazem é desejarem o político A, o político B, mas e nada muda a ideia de que o homem-massa, ele, na verdade, ele continua completamente escravizado e dominado pelo Estado, né? Ele não... Bom, talvez, né, se não tivesse um sistema prussiano, tivesse um sistema mais descentralizado e, né, tivesse uma possibilidade de uma educação mais livre. Bom, talvez, com certeza, talvez não tivéssemos essa massificação tão generalizada. Apesar que Ortega também fala que o problema da massificação é o aumento das massas populacionais também, né? Bom, eu vou deixar agora o Renato falar um pouco também, né? Com certeza ele tem muito mais a nos dizer. Espero ter contribuído um pouco aqui com o assunto e espero poder contribuir mais também. Renato, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiramente, Jandro, eu quero parabenizar você, porque você fez um mapeamento histórico-pedagógico muito interessante, que de fato, por exemplo, olha só, veja o nosso filósofo que nós gostamos tanto, né, Nietzsche. Justamente ele critica esse projeto prussiano, militarismo, né, independente do mérito, tá? Mas tá claro na obra de Nietzsche. O militarismo, o pan-germanismo e até mesmo o que ele considera, né, um traço antissemita, né, nesse Estado, o Segundo Reich alemão, né, levando em conta toda aquela conjuntura, né, também já da inteligência europeia, francesa, alemã, contrária, né, a essa ideia de uma sociedade multiétnica. Inclusive, só uma parte. O Nietzsche ele era favorável à ideia de uma grande Alemanha, que englobasse a Áustria, mas não no sentido que a gente conhece, tá, no nazismo, da Auschwitz, né, que seria o quê? Uma anexação forçada com a Áustria. Não, é porque a Áustria, primeiro que ela tinha, assim, um território muito maior do que é hoje, né, então ela tinha territórios no Mar Adriático, em suma, Croácia, a Eslovênia, norte da Itália, né, a própria Hungria, regiões da Polônia, da Ucrânia. Então, ou seja, era um país multiétnico. Essa é a ideia de Nietzsche de cultura, né, uma cultura aberta. O Nietzsche, em nenhum momento da obra dele, ele defende uma visão fechada. Pelo contrário, cultura é abertura, né? As sociedades devem ser abertas. O primeiro ponto que você me estimulou. E eu também quero ouvir depois aqui nossos colegas. É interessante esse projeto prussiano,
ele vai totalmente ao contrário de um grande autor, um filósofo considerado libertino, que é um dos precursores do liberalismo, Bernard Mandeville, na Fábula das Abelhas. Tem uma parte da obra que é um ensaio sobre a educação. Tá? E assim, de forma sumária, não estou aqui com texto, né, mas de forma sumária, o que Mandeville propõe? Educação é para poucos. Tá? O pobre não tem que estudar, tem que saber no máximo o básico. Por quê? É a leitura dele, tá? Isso é século XVII, ok? É outro contexto, mas que influencia muitas mentalidades atuais. E sem entrar no mérito moral, ideológico disso. Mas Mandeville fazia o seguinte: pobre não tem que estudar, porque se por acaso estudar, ele começa a pensar demais. E corre o risco de ele não fazer adequadamente aquilo que é, né, conveniente para a sua sobrevivência. Assim, é chocante uma coisa dessa, sabe? Eu acho chocante. Chocante porque, é um sincero, é um sincericídio do Mandeville, né? Mas olha só o contraste em relação ao que você está falando, né? E interessante que o próprio Foucault, no Vigiar e Punir, ele apresenta justamente o modelo disciplinar prussiano que o Frederico II, né, da Prússia, o Frederico o Grande, impõe, conexo a essa ideia de sociedade disciplinar. Do exército, que depois também, de alguma forma, isso vai ser operacionalizado nas fábricas, nas escolas. Ou seja, o que é a sociedade disciplinar? A sociedade disciplinar é herdeira do dominismo, entendeu? Eficiência, técnica, razão, progresso, olha aí. Então, a Prússia, né, que seria a proeminência depois da queda lá do Sacro Império Romano Germânico, né, duas grandes potências alemãs mantiveram uma certa força, né, uma hegemonia. De um lado a Áustria, do outro lado a Prússia. E depois conhecemos a história, né, mas é interessante, você está muito interessante colocando aqui. Né. Bom, de imediato, comentando vocês que eu queria colocar, gente, vocês do público, vocês querem perguntar alguma coisa, querem comentar? Porque senão eu avanço já para a Ortega y Gasset. Tá, Fazendo deixa eu cabelo... complementar, então, aqui com mais alguma coisa, por favor. Tudo Deixa bem, eu diga lá. complementar, então, com mais alguma coisa, então, por favor. Tá bem, vamos lá. Desculpa te interromper. Tudo bem. Bom, né, antigamente, né, quando a educação era mais centralizada, um dos principais vetores educacionais, né, era a Igreja Católica. Ela que fomentava mais a educação na Europa e no Ocidente. Tanto é que durante a colonização do Brasil, no início da colonização do Brasil, os jesuítas eles vieram para o Brasil para fazer exatamente para fazer um projeto educacional que foi interrompido pelo Marquês de Pombal, né, um iluminista absolutista que comandou, né, que foi primeiro-ministro em Portugal, né, durante o século XVII, né, se não me engano. Como eu falei aqui, né, no século XVIII, a Prússia ela teve essas grandes vitórias na guerra franco-prussiana. Um dos principais, isso aí já temos uma Europa extremamente secularizada, não é, que exatamente esse processo, esse sistema de educação prussiano, ele já tinha banido já a educação religiosa, principalmente. Mas um dos personagens principais que temos durante o século XVIII na Prússia e principalmente nas guerras franco-prussianas é Bismarck, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ele é considerado o pai da social-democracia moderna. Nada é mais massificante, mais massificador do que a social-democracia e o seu estado de bem-estar social. As massas que Ortega se falam, né, elas se identificam muito com esse estado de bem-estar social que é proposto pela social-democracia. Essa situação foi, de certa forma, no início teve tanto sucesso para a Prússia e para a unificação dos Estados alemães que eles, com a vitória que eles tiveram na guerra franco-prussiana, eles acreditavam que o povo alemão começou a acreditar que eles não perderiam mais nenhuma guerra.
Tanto é que os livros que o pai de Adolf Hitler escreveu sobre a guerra franco-prussiana influenciou muito é, Adolf Hitler nos anos seguintes. Essa ideia de que eles nunca perderiam uma guerra, ao perderem a Primeira Guerra Mundial, foi algo realmente que eles não esperavam e não aceitavam. Durante muito tempo não aceitaram, tanto que levaram até uma Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, o ponto que eu gostaria de levantar assim, é como que, primeiro, né, como que a social-democracia, mas eu vou te passar a palavra, Renato, como é que a social-democracia e o estado de bem-estar social, como que ele leva a essa massificação, como ele coaduna e se converge junto com as massas que Ortega y Gasset fala durante a sua obra. Bom, era esse só o ponto que eu gostaria de ter levantado. Por favor, Renato, a palavra é sua. Jandro, então, só uma questão que eu quero colocar, sobre você destacou agora sobre Bismarck, social-democracia, isso é uma questão muito polêmica, tá? Mas, assim, Bismarck ele era antirrevolucionário e antissocialista. O que houve foi o seguinte, havia um filósofo e economista e politólogo político, né, ativista político, também socialista, mas uma vertente mais reformista, digamos assim. Era amigo de Marx, mas tinha rivalidade com ele, que é Ferdinand Lassalle. Escreveu até um livro chamado O que é a Constituição. Tá? Ele defende uma espécie de socialismo reformista. O socialismo, como eu posso dizer, não revolucionário. Isso foi considerado, usando a linguagem de hoje, um periguismo. E é uma coisa muito bizarra, porque acontece, né? Havia uma lei antissocialista na Prússia, então proibindo, né, partidos socialistas e tudo mais. Mas aí Bismarck era muito astuto. Ele sabia que naquela época, vamos lá, gente, Revolução Industrial, né, movimentos trabalhistas de todos os aspectos, né, dos mais radicais aos mais, né, sensatos, reformistas, seja o anarquismo, né, seja o cartismo, em suma, muita coisa surgindo aí. Então, para evitar a possibilidade de revoltas sociais, isso é muito interessante, aí você muito colocou aqui, ele cria esse estado de bem-estar social, que seria a base que a gente conhece hoje de estado de bem-estar social, para evitar a revolução. Ou seja, tipo, façamos as reformas antes que o povo exija a revolução, comparando assim. E isso lembra muito também com a devida licença, a própria fundamentação da doutrina social da Igreja, o Papa Leão XIII, olha aí agora o Papa Leão XIV, né? Porque a doutrina social da Igreja ela é contrária ao capitalismo liberal e ao socialismo. O que ela vai propor? Reforma, né? Ou seja, pela própria ética cristã original, solidariedade, caridade, justiça, amor ao próximo, cuidado com a família, né? Nós precisamos o mundo moderno, veja bem, outra coisa interessante, o mundo moderno é bom, o progresso tecnológico é bom, mas deve ser utilizado para o bem comum, né? Então, ou seja, para evitar a revolução e a concorrência desleal, passamos né, uma proposta de integração, conciliação de classes, né? O próprio Lassalle, ele queria a conciliação de classes. E é que é interessante. Quando cria-se o Partido Social Democrata Alemão, né, que houveram como se fala, várias assembleias, né? E finalmente ele foi ratificado no Congresso de Gotha. Inclusive virou até um texto de Marx, né, muito interessante, que Marx não endossou plenamente esse partido, né? Mas ele falou o seguinte: olha, é o que nós temos no momento. Por quê? Porque é um partido heterogêneo, tinha várias correntes. A corrente lassaliana ela vai dar margem depois ao chamado socialismo de Estado, né? Que por sua vez vai se ratificar o quê? No chamado socialismo de cátedra. Dirwin, um caso que é antissemita, o próprio, também um autor muito interessante, Adolf Wagner, que o próprio Nietzsche critica, que o Marx critica. Por quê? Eles estão propondo um socialismo que vem de cima para baixo, pelo Estado, entende? Aí sim, dá para pensar com essa conexão com o Bismarck, porque o Bismarck ele queria o seguinte: reforma social. É aquela coisa, a gente tem que negociar, tem que fazer alguma coisa. Não dá para manter a sociedade de privilégios. Então, ou seja, criou a aposentadoria, não foi. Só que na época que se colocava, trabalhador aposentava, ele praticamente morria depois, porque ele tinha uma sobrevida muito curta. Sabe? Então foi igual no Brasil, comparando, né? Você emancipa os escravos, mas cadê? O tempo de vida deles é muito curto, porque não tem condições, né, empíricas, materiais deles conseguirem ter uma sobrevida decente. Entendeu? Isso é muito forte. E essa questão desse socialismo de Estado e depois socialismo de cátedra vai influenciar autores
que vão servir de base, né, para, aí sim, a leitura nacional socialista, né, mas é outra história, que depois a gente até vai falar sobre isso, tá? Pessoal, tudo bem até aí? Tranquilo? Porque assim, eu quero entrar também no TRHC de fato, né? Mas assim, enaltecer que o Jando colocou, porque o Jando destacou, gente, uma coisa muito importante do estofo histórico, ideológico, político, né, desse projeto de massas. Tá? A gente pode falar o seguinte: na Grécia Antiga, né, Jando, nós que também estudamos platonismo, havia o hoi polloi, né, o homem comum, o homem massa, né, mas em outro contexto. Vide que a própria filosofia ela é considerada que ela nasce, né, daqueles que tinham tempo livre, daqueles que tinham condições de pensar sem trabalhar. Né? Isso é um debate incrível também, mas outro caminho. Mas o salto qualitativo. Mundo moderno. Mundo moderno, como já nos destacou, é o mundo da aglomeração das massas. Por quê? É o mundo urbano, metropolitano. Então, ao mesmo tempo que as metrópoles apresentam requinte, né, sofisticação, vide a própria Belle Époque, né, apresentam um processo acelerado de aburguesamento social e laicização social, por outro lado também, são regidos do quê? Regidos pela moda. Richard Wagner já coloca isso, né? O próprio Veblen, Georg Simmel e Ortega y Gasset. A moda, ele destaca isso em algumas obras, que a moda ela tem esse papel supostamente diferenciador da individualidade. Mas a moda, ela ratifica o quê? O comum. Ela ratifica o quê? A adequação do padrão estético a um gosto pré-estabelecido. É um debate interessante também. Né? Nada contra a moda, tá, gente? Hoje a moda ela é totalmente reconfigurada dentro do possível. Né? A moda hoje é até ambientalista. Né? Marketing verde, como se fala. Né? Mas a moda da época era o quê? Era consumo, status, luxo. Quem tem interesse pode assistir o filme e ler o livro. Né? Grande Gatsby. Mais ou menos, né? A ostentação. A diferenciação social pela ostentação. Só que as massas, olha aí, qual é a leitura da época elitista, né? Que as massas, elas não têm gosto próprio, elas reproduzem os gostos superiores, né? Só que elas não têm, digamos assim, finesse, são sine nobilitate, como inclusive o próprio Ortega Gasset vai colocar, né? Na Revolução das Massas, Rebelião das Massas, né? A ideia de snob, que né, é uma sigla, né, de Sine Nobilitate, onde você colocava o nome das pessoas, né, do lado. Sine Nobilitate, depois snob, snob. Né? Então a palavra snob hoje perdeu todo sentido. Né? Snob é o quê? O snob hoje é uma pessoa blasé, né, uma pessoa altiva demais, que é arrogante, né, que tem uma postura antipática para com os outros, né? Nada disso. E, originalmente, o sino habilitante era a pessoa que não tinha pedigree, não tinha status, né? Olha a coisa aí. Bem, então, Ortega y Gasset, aí, gente, temos várias polêmicas, tá? E eu acho que, assim, é interessante. A gente também não pode ficar preso a uma leitura unilateral. Primeiramente, quando ele fala de massa, não é só no aspecto empírico, tá? Massa, para ele, gente, é uma categoria espiritual, posso dizer. E aí, a influência de Nietzsche, tá? É também uma questão muito polêmica, mas Nietzsche, quando fala sobre a moral dos escravos, moral dos senhores, eu interpreto, tá, como categorias psicológicas, morais, não necessariamente sociais, empíricas, econômicas. Tá? É claro que ele faz o elogio, né, da nobreza clássica, do gosto, do requinte. Né? Isso aí também não tem como negar. Tanto que, qual é a leitura de Nietzsche? Né? De ser um aristocrata do espírito. Quer ver um caso? Diversos socialistas de leitura mais utópica ou reformista defendem o socialismo por quê? Porque ele supostamente defenderia a individualidade. Esse é o caso de John Ruskin, que também defende um aristocratismo do espírito, e Oscar Wilde. Oscar Wilde ele tem uma obra interessante, é A Alma do Homem sobre o Socialismo, que justamente vai dizer o seguinte, né, lá, ele não está defendendo o marxismo, a revolução, nada disso. Ele considera que o socialismo será uma possibilidade do homem evitar o aburguesamento social. Entendeu? O espírito filisteu, a perda da capacidade de fruir a cultura, o conhecimento, as artes. E essa crítica está presente em vários autores.
O próprio Schopenhauer era um antifilisteu, né? Defendendo a contemplação estética do belo. Wagner também era um antifilisteu, porque ele defendia uma arte para as massas, mas feita pelas massas, emancipadas, contra o mau gosto das elites e do mercado. Interessante esse debate, né? Nietzsche, porque considerava que a educação, aí sim, já mais uma vez, olha a conexão que você colocou muito bem, considerava que a educação, além de massificar, ela quebra a nossa individualidade e a nossa singularidade, né? Então nós temos aí já uma grande base para a crítica dessa massificação. Então, assim, realmente, o que Ortega Gasset vai dizer? Que as ruas estão cheias de gente, né? A metrópole é isso, gente. Claro, havia gente, muita gente nas feiras medievais, nas festas, nas quermesses. É o que eu lembro, sabe o quê? A quermesse do Fausto, de Goethe, né? E também na própria ópera de Gounod, que é maravilhosa, aquela cena maravilhosa, onde o Mefistófeles canta a área do ouro, né? E Satã conduz o baile, né? Por aí vai. É uma coisa maravilhosa, né? Onde ele transforma, né? Ele dá vinho para as pessoas, né? Ele bate no báculo e pronto, brota vinho. Olha a coisa dionisíaca nele, né? Em suma, só para dar um exemplo aqui. Claro, já havia multidão, já havia massa, já havia coletividade desde os tempos, né, egrégios. Só que eu falo egrégio porque também uso esse termo muito bonito, né? Tá tendo em português, né? Nossos egrégios avós. Então, já havia essa coisa do coletivo, da mistura. A questão é que o mundo moderno ele torna isso algo indissolúvel. Você é obrigado a conviver na multidão, ou melhor, na massa. Por que eu falo isso? Porque eu distingo. Nesse ponto aqui, eu sou um pouco espinosista. Spinoza, ele apresenta a ideia da multitude, né? Que é uma ação coletiva singularizada. Ou seja, você está no meio daquela multidão de gente, mas você é singular. Você não se dilui naquele todo. Tudo bem, isso aí também é criticável, é contestável, mas é interessante. Ortega y Gasset, trazendo essa leitura nietzschiana e autores afins, né? Quando fala da massa, é o quê? É o amálgama humano. Você está naquela massa, você perdeu a sua identidade, a sua singularidade. E aqui me permito, porque também ele vai dialogar com esses autores, Gustave Le Bon e Gabriel Tarde, né? A opinião às massas e a psicologia da psicologia das multidões, de ambos. Dois autores franceses. Olha aí. Gustave Le Bon era psicólogo, médico, tudo mais, e Gabriel Tarde era criminólogo. Criminólogo, olha aí. Né? Veja, o que eles vão dizer? As massas são suscetíveis a estímulos, né? Estímulos externos fortes. Por quê? Porque elas não possuem, a nível individual, sujeito individual, e a nível coletivo, muito menos, a capacidade da singularização. Então, ou seja, elas são extremamente volúveis, afetivas, passionais, por isso perigosas. Tá? Gustavo Le Bon coloca, que influenciou Freud também, psicologia de massas, análise do eu, ele apresenta muito bem isso. Por exemplo, às vezes um barulho, uma bomba que estoura perto da multidão, pronto, já vira, né? A gente vê. Como pode, né? Você, solitário, você mantém discernimento, você mantém a sua capacidade crítica, reflexiva. No meio da massa, você, né, é contagiado. A ideia do contágio das massas. Isso é colocado por todos eles. Então, Ortega Gasset puxa também esse caminho, né? Então, vamos lá. As ruas estão apinhadas de gente. É algo mais profundo, não só uma questão sociológica, é psicológica, é ontológica. Perdemos a nossa capacidade de singularização. Então, aquela ideia do faz-se, né? E eu permito até, inclusive, uma conexão com Heidegger. As três categorias da, né, decadência do Dasein, a decadência da presença. Um deles é o quê? É a perda da autenticidade. Então, ou seja, você não tem mais a capacidade de desenvolver o senso crítico, ser próprio. Veja bem, o indivíduo não é autocentrado, não é uma mônada, né, segundo Leibniz, né, não é isso. O indivíduo não é autocentrado.
O indivíduo é aberto ao mundo. Só que precisa ter esse momento de introspecção, de contemplação, de liberdade criativa. Ou seja, não se basear apenas nos estímulos externos. Isso não é liberdade. E é o que ele vai dizer também, Ortega Gasset, como diz também Gustave Le Bon e Gabriel Tarde, né? Que um homem na massa, ele acredita que é livre, mas ele é manipulado por forças externas, impulsivas ou conscientes. Impulsivos, dá um exemplo aqui, gente. É como você numa tourada, né? Que, na época tinha o futebol, como a gente conhece hoje. Ou no próprio futebol. Imagina só, você lá, tranquilo, vendo seu jogo, tem uma postura até sensata dentro de casa. Bem, pode gritar, tudo mais. No estádio, você vai extravasar. Por isso que, assim, cá entre nós, gente, tá com uma devida licença. É horrível, tá? Eu acho que deveria, com todo respeito, não digo uma anuência, mas por muito tempo, a gente tá na boa, não tem como negar. Gerações anteriores se acostumaram a ir nos estádios e soltar o verbo, né, assim, todo tipo de discurso. Era comum. Eram pessoas que, de repente, nem eram racistas, homofóbicas, tá? Mas lá naquele momento de contágio moral, perda da racionalidade imediata, extravasam. Hoje tem todo esse controle. Tá bem, que não vou estar no mérito disso, né? Mas vejam, porque o quê? É uma tentativa de você moralizar os costumes e adestrar esse animal humano, digamos assim, né? Torná-lo civilizado e decente, dentro de uma sociedade muito mais aberta, né? Uma sociedade democrática, tá? É um ponto bem legal para destacar aqui. Então, o que vai dizer Ortega Gasset? Massa não é uma categoria sociológica, mas ontológica. Eu posso ser um homem requintado e ser um homem pobre, tá? Posso ser um homem de posses e vulgar. O que vai dizer Ortega Gasset? Que a alma vulgar, sabendo que é vulgar, não se vergonha disso, né? O homem vulgar não se vergonha da sua vulgaridade. Ou seja, uma sociedade espiritualmente aristocrática, ela deveria rechaçar essa figura, né? Uma coisa, veja bem, vulgaridade não é simplicidade, tá? Não é humildade. Vulgaridade é você perder a capacidade de valorizar a intensidade das coisas. Entende? Não é meramente comer demais, não é você beber demais, não é você ter uma postura, digamos assim, até mesmo grosseira, né, em relação ao próximo, né? Não importa o comportamento. A vulgaridade aqui é a perda da capacidade do gosto, o gosto estético, o gosto criativo, tá? E é possível fazer conexões com diversos autores críticos da modernidade cultural. O Wagner já colocava isso. Eu até considero que Richard Wagner é o precursor da indústria cultural. Temos Adorno, Horkheimer, né? Eles vão colocar que a indústria cultural é uma mistificação para as massas, né? Porque ela produz produtos estandartizados, né? Que não levam em conta a necessidade da arte afrontar o consumidor. Pelo contrário, a arte moderna é feita para o consumo. Ou seja, você se adequa ao consumidor. E não o consumidor, como espectador, se adequa à arte. Ou seja, você faz tudo fácil. O pastiche, o mastigável, né? A música chiclete. Ou seja, é uma produção artística que ela é realizada para alcançar os baixos instintos dessas massas. Que, mais uma vez, as massas elas não possuem uma frequência intelectual alta. Essa leitura de Ortega Gasset, né? Então, elas são facilmente manipuláveis. Isso já também foi colocado por Le Bon e Gabriel Tarde, né? A ideia de que as massas são volúveis. Elas podem mudar de opinião de uma hora para outra, né? Isso é interessantíssimo, até na análise histórica. Eles vão apresentar casos, né? Que a massa queria, de repente, trucidar o rei e de uma hora para outra ela muda de opinião. Por quê? Porque um demagogo, porque alguém fez ela mudar de perspectiva. Então, ou seja, as massas são amorfas,
e são também, posso colocar, faltou uma palavra, acéfalas. A gente não tem senso de diretriz. E tem questões que a Ortega C coloca que são interessantíssimas. Frases, né, de efeito. Né? Então, como alma vulgar, né, que não tem vergonha dessa vulgaridade. E outra que eu acho muito interessante como se diz nos Estados Unidos, ser diferente é indecente. Olha aí. Ser diferente é indecente. Você não tem direito à sua singularidade, à sua diferenciação social. E vejam bem, você não é diferenciado somente por seu ato de consumo. Tem uma grande obra do Bourdieu que ele coloca isso, né? A distinção. Né? Ou seja, que você se distingue socialmente na cultura de massas, no capitalismo tardio, pelo consumo, pelo luxo, pelo status. A diferenciação não é pelo ter, mas pelo ser. Tá? Então, ou seja, ser diferente é indecente. Porque, claro, queremos o quê? Pessoas adestradas. Pessoas que sejam cordeiras do Estado. Não é à toa. O próprio Ortega Gasset, ele apresenta um capítulo na Rebelião das Massas sobre o Estado. Uma crítica ao Estado que nós conhecemos. E aí, outra coisa que é potencializada. O Estado moderno, gente, ele é integrado pelos meios de comunicação e meios de transporte. Ferrovias, claro, fundamentais, por favor. Não tem como negar o progresso técnico. Né? Então, Ortega y Gasset ele apresenta essa ideia de que, né, o próprio progresso técnico ele também fortalece o poder do Estado, das corporações, das empresas, né, sobre a vida individual, manipulando nossos gostos e nos tornando pessoas adequadas a um espírito cívico que nega a nossa ideia de universalidade. Tá? Não é que Ortega y Gasset fosse contra o patriotismo, nada disso. Mas, para Ortega y Gasset, ele está em busca o quê? De um homem europeu, como Nietzsche. Né? Um homem que se veja como europeu, não como uma figura nacional autocentrada. Tá? E outro ponto importante do Ortega y Gasset é o seguinte, que tem que destacar. Aí são questões polêmicas. Né? Sinceramente, eu não vejo nem assim, gente, tá? Isso aqui não é consenso, e eu acho que até é legal ficar na aporia. Ele não é autor nem de esquerda, nem de direita. Por quê? Porque ele critica tanto o movimento de massa do comunismo, como do nazismo, como do fascismo, como do próprio capitalismo, tá? Como um todo. O capitalismo norte-americano, por exemplo, ele considera justamente, né, levando em conta, gente, já tinha Hollywood na época, né, já havia cultura de massas, ou seja, o cinema massificado, que vejam bem, se comparar com muita coisa de hoje, é maravilhoso, né? Falando que Capra, né, é 100 vezes melhor do que muita gente atual. Ele fazia pastiches, né, mas são filmes maravilhosos, esteticamente falando, né? Mas é filme da indústria cultural, né? E outras coisas demais também. O próprio Fritz Lang também, ele, de uma forma, né, ele foi cooptado por Hollywood, né, fugindo do nazismo, em suma. Né? Mas ali já era o cinema espetáculo, já era o cinema feito para as massas. Né? O cinema que você tinha que adular o gosto das multidões. Quer ver até uma questão análoga? A ópera também passa por isso, gente. A ópera no século XVIII era feita para agradar o público. Tá? E muita gente ia para a ópera ou para o balé, não era pela arte, pela música, era para ver as pernas das bailarinas, para ver as cantoras. Tá? Isso é interessante. Ou para jogar cartas. Para jogar cartas, ficar jogando cartas. Né? Tudo que se fazia lá, menos assistir a ópera. Isso já não acontecia tanto em concertos, né? Porque também havia uma diferenciação estética. A música sinfônica ou de câmara é mais considerada mais requintada, né, na hierarquia da música erudita do que a ópera. Né? Porque a ópera, de fato, é para engajar as massas. Né? A música orquestral já é um outro público. Né? Olha aí, coisa interessante. Ópera de hoje. A ópera atual, gente, quem é que gosta? Pouca gente curte. Porque ela segue tonalidades atonais, seriais, né? Minimalistas, outra coisa. Tá?
até se considera o seguinte, muita gente fala que a ópera morreu com Richard Strauss, né? O que nós chamamos de ópera. Né? Alguns falam que com Benjamin Britten, em suma. É outro debate interessante também. Para mim, o último grande compositor de ópera do século XX, que outros já vieram antes e depois, né? Ou quase que simultâneos, mas foi Puccini, já com Puccini. Né? Então, um debate também aqui. Bem, então ser diferente é indecente. Tá, eu acho que essa frase, gente, mereceria o seminário inteiro. Ser diferente é indecente. Né? Porque a sociedade de massas, ela não aceita que você tenha a ousadia de ir contra a maré. Ela quer que você se adeque a ela. Seja mais um. E aí me lembra sobre o que, Jandro? Depois dos ídolos. Queres seguidores? Queres acólitos? Queres devotos? Junte zeros. Ou seja, um mais zero, né? Ou seja, pronto, tome os zeros. Porque assim você, né, terá seguidores incondicionais. Pessoas que não estão nem um pouco esforçadas e dispostas a apresentar um ideal de civilidade, cultura, razão crítica, fundamentado na personalidade humana. Né? Mais uma vez, ele não está defendendo o individualismo, está defendendo o direito humano à individualidade. O direito humano à individualidade. Né? Porque, em nenhum momento, eu ser individual exclui minha participação social, meus laços solidários, afetivos, amorosos. O próprio Ortega Gasset tem ensaios lindos sobre amor. Né? Mas ele vai apressar o seguinte, né? E aí a gente pode colocar o seguinte, tá? É complicado categorizar a posição política do Ortega Gasset, porque se ele se coloca contrário a esse Estado inchado, Estado burocrático, ele apresenta uma perspectiva liberal, por um lado. Mas ele é bem conservador. Mas é conservadorismo do espírito. Entende? Que conservadorismo é esse? No sentido de conservar a cultura. Tá? Ele não é reacionário. Ele não é contra a modernidade. Ele não é contra, né, a sociedade atual. Porque também é muito perigoso a gente ficar com esse discurso, né, o passadismo. Ah, antes é melhor. Antes é melhor. Antes era melhor. Me lembra até aquele filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris, onde todo mundo, né, os grandes personagens da história, sempre querem ir para o passado. Tá lá o protagonista, né? Como é que é o. Esqueci o nome do personagem. Do nome do autor. Enfim. O passado idílico dele é a França século XX, geração perdida. Aí ele conhece lá uma jovem francesa, né, que ele viaja para o passado, né, bem doido, muito interessante, não, muito belo. E aí, então, ele conhece uma jovem artista que o sonho dela é conhecer o pessoal da Belle Époque, aquela geração de Gauguin, Matisse, né, esses pintores. E eles queriam conhecer, né, a geração do Renascimento, e por aí vai. Ou seja, o passado sempre melhor. Ele não está falando disso. O THC, com o próprio Nietzsche, são contra esse passadismo. Né? E aí, Nietzsche é até o seguinte, conectar Ortega y Gasset também com Hegel, suas obras sobre a história geral do mundo. Né? Porque o que Hegel vai dizer? Que o espírito humano ele progride, é uma marcha para o progresso. Né? E comandado nessa leitura, tá, gente, de Hegel, pela providência divina. Hegel coloca isso na filosofia da história, que a marcha da humanidade é capitaneada por Deus. Né? Ou seja, a história humana é a história da providência divina, do plano divino manifestado na vida humana. Ou seja, nós somos artífices de Deus. Somos figuras que são operadas pelo plano divino. E segundo Hegel, né, Jandro? Segundo Hegel, sabe quem seria o suprassumo desse movimento providencial de Deus na Terra? Tivemos vários povos, né? Vai dizer,
que nós migramos do Oriente para o Ocidente. A marcha da história é do Oriente para o Ocidente. Então, né, Índia, China, Egito, Grécia, Roma, até chegar à Europa. Você sabe quem seria o suprassumo da história, o fim da história? Alemanha, Prússia, entendeu? É interessantíssimo isso. A Alemanha, ela realizaria um projeto de liberdade absoluta. Seria a própria afirmação do espírito absoluto. Né? E veja, aí conecta com você, tá, Jandro? Que você está aqui, só para poder ver aqui o Félix. Aquela Alemanha prussiana, digamos assim, né? Que inclusive era extremamente reacionária do ponto de vista religioso e político, antirrevolucionária, né? Considerava o quê? Que a verdadeira liberdade é liberdade dentro do Estado, a liberdade no Estado. Isso aí é muito bem colocado por Hegel nos princípios da filosofia do direito, que o Estado é a realização do poder do absoluto na Terra, entende? Então, ou seja, e a própria liberdade individual, ela só se realiza, né, plenamente nas instituições jurídicas e morais do Estado. Olha pano para manga para depois Ortega y Gasset. Só que Ortega y Gasset ele se aproveita de Hegel nessa filosofia da história, como evolução, tá? Mas ele não aceita de Hegel essa perspectiva estatista, tá? Félix, fala, meu amigo. Tá mudo aí. Félix, amigo, mexe aí no teu áudio, cara. Queremos te ouvir. Só mexe rapidinho, por favor. Pronto. Não estou querendo interromper, apenas lembrar para você a obra que foi principal para mim, quer dizer, eu não li todas as obras de Hegel, um pouco, mas essa obra me chamou muita atenção, as lições de filosofia da história, né? Porque eu não sei até hoje se ele escreveu ou se os alunos dele redigiram e depois ele assinou, tudo, né? Mas ele diz que primeiro foi Brahma, que foi o pai na Índia, né? Depois no Ocidente foi o Cristo, e ele vê transparecer que o Espírito Santo seriam os alemães, né? Eu acho que isso aí causava ao Nietzsche uma repulsa tremenda escutar uma coisa dessa, né? Que os alemães seriam o Espírito Santo, né? Mas é interessante isso aí que ele coloca, né? E aí isso aí já carregava um pouco o ufanismo em relação ao Estado, né? Só essa nota que eu ver, porque esse livro quando eu li isso aí, eu ri, na hora eu ri, e depois eu passei a compreender, assim, todo o precedente alemão do nazismo, né? De onde que vinha esse ufanismo? Uma pessoa me disse, eu também nunca vi escrito, mas que aquele poeta Heine, né? Que quando ele lia muito e via isso, Alemanha para lá, Alemanha para cá, não sei o que, ele falava assim, cuidado com a Alemanha, que alguma coisa um dia vai surgir daí que não vai ser boa, né? Porque era carregamento do Estado no horizonte né, que era, os alemães iam realizar tudo. E o Heidegger fala, filosofar só em alemão, daqui a pouco a gente viu onde chegou. Só isso, desculpa aí interromper. Não, Félix, interrompe nada, pelo contrário, isso aqui é muito bom para a gente, muito importante. Essa questão é interessante mesmo, a gente tem que ver vários pontos, né? Tanto que, por exemplo, olha que coisa interessante. Eu falei há pouco sobre Nietzsche, que ele defendia uma grande Alemanha. A grande Alemanha de Nietzsche era uma Alemanha não imperialista, não militarista, mas culta. Por quê? Porque Nietzsche se valorizou. Olha aí, valorizou a cultura eslava. Não é à toa que ele, por exemplo, ele sempre enaltece os poloneses, né? A nobreza de espírito dos poloneses. Nietzsche se considerava polonês, inclusive, né? Descendente de uma família aristocrática polonesa, que parece que não é bem assim, mas aí ele criou uma narrativa interessante. Nietzsche criou uma narrativa genealógica para ele, justamente para poder demonstrar a sua singularidade. Então, assim, falando Ortega Gasset, não tem como falar de Nietzsche, né? Nietzsche o tempo todo faz questão de se destacar. Olha só, a vida de Nietzsche é uma vida ordinária. Uma vida assim, uma vida pacata, né? Nietzsche era um cara que teve um sofrimento que passou na vida toda, né? Dores, dor de cabeça, enxaqueca. Mas ele que o quê? Ele tinha uma vontade de potência. Eu te falo, nem não poder, de potência. Justamente, ou seja, queria ser mais,
queria ser daquela Moldorra existencial. Por que ele queria ser lido? Por que ele queria ser famoso? Porque ele queria que essas ideias, não por questão de narcisismo, mas porque ele acreditava, né, que a obra dele teria um impacto, não no momento, mas no futuro. E não deixou de ser verdade, né? A sua filosofia extemporânea. E eu acho que o próprio Ortega Gasset também, ele se coloca como extemporâneo. Está presente isso na obra dele, né? O pensamento é extemporâneo. Porque, ou seja, você nunca vai realizar o projeto cultural, a singularização de imediato. A gente está preparando o terreno para o futuro, né? Mas voltando aqui sobre a Grande Alemanha, olha que interessante. A Grande Alemanha em Nietzsche, então, era multiétnica. A Grande Alemanha nazista era o quê? Conexão com a Áustria. Porque eles consideravam, os alemães, né, em si, que os austríacos, porque, né, tem muita... Porque, né, não é só que o Império Romano Germânico, tudo bem, você tinha vários povos ali, várias etnias, mas são povos muito parecidos, né, tirando só a questão talvez religiosa, né, e já a formação cultural austríaca, que ela é mais conectada, né, com o Adriático, como eu falei, né, com outros povos, né, povos da Ístria, né, se fala, os albaneses também, sei lá, uma série de possibilidades, né. Mas a Alemanha, com a sua anexação da Áustria, ela cria a Grande Alemanha. E aí criou-se uma leitura de Nietzsche como proto-nazista por isso. Nada mais errado, gente. Porque a Grande Alemanha de Nietzsche era pautada não na paz, a Nietzsche é contrário à ideia de paz. E o próprio THC é contrário à ideia de pacifismo, tá? Que a gente conhece hoje. Mas não no sentido de que ele quer a guerra. Só considera o seguinte, o pacifismo, ele nega o agon. Tá? A leitura de THC é o seguinte, o pacifismo, ele nega o agon. Nega a ideia de agon. Agonística, combate. Mas o combate cultural. Entende? O combate cultural. O combate estético. A luta estética. Ele não acredita, não defende, né, uma Moldova resistencial. Uma vida, né, que você não tenha esforço. Uma vida sem engajamento. Né? Outro ponto também que é necessário destacar aqui. Então, depois, Xandro, eu quero ver você também mais um pouquinho, sabe? Que a gente está fazendo um belíssimo Sim. ping-pong, né? Mas, dando o primeiro gancho aqui para essa leitura sobre Ortega y Gasset, a ideia é o seguinte: ele é um autor classificável. Tanto que ele coloca, né, um homem e os outros. Eu sou eu mesmo e minhas circunstâncias. Essa frase é enigmática. Porque, ou seja, a ideia. O que é o eu, gente? O eu, ele não é assim, a gente pode considerar o eu como atômico, indivisível? Talvez sim, mas talvez não. Né? Então, se o THC, veja bem, ele é contrário à despersonalização criada pela técnica. Tá? E aí tem até uma conexão com Heidegger possível. Agora, mais uma vez, não é uma postura reacionária. Pois assim, não haveria a possibilidade de um encontro virtual. Né? Isso aqui é fundamental para a gente. Estamos conectados, além do espaço-tempo. Né? Agora, o que ele considera complicado é que a técnica ela retira do homem talvez o seu discernimento crítico. Que você perde o seu autoconhecimento, perde a credibilidade no seu próprio potencial de ser mais. Entende? Não é, por exemplo, agora a televisão está com controle, né? Estou sentado, mas é como é que é? A automação do espírito. A automação do espírito. Você faz de forma impensada, que está tudo já organizado para você. Entendeu? A gente perdeu essa capacidade de enfrentarmos a vida, lutarmos não pela nossa sobrevivência, mas por nossa intensidade e qualidade. Tá? Jânio. Sim, obrigado, Renato. Muito bom suas palavras aí de sabedoria. É sempre bom te ouvir. Bom, eu gostaria de salientar só alguns pontos, né? E até retornar um pouco, por favor, se vocês me permitirem. Voltando a Bismarck, né? Você tinha falado que a tentativa dele era evitar a revolução. Bom, foi uma tentativa meio que em vão, né? Porque não conseguiu evitar. Eu estudei há pouco tempo atrás que, se eu não me engano, eu não me lembro agora os personagens. Eu sei que um deles foi o pai de Envil, o primeiro-ministro da Inglaterra.
que foi o... Só me ajuda a lembrar o nome dele aí, que foi antes da Segunda Guerra Mundial estourar, era Chamberlain. Chamberlain. Isso, Neville Chamberlain. O pai do Neville Chamberlain, se eu não me engano também, que era primeiro-ministro na época, antes da Primeira Guerra, se eu não me engano, foi o Otto von Bismarck, eu não tenho certeza agora, né? Eles também começaram uma guerra tributária, exatamente para proteger os seus mercados, né? As suas indústrias. Essa guerra que eles começaram, de certa forma, foi um dos motivos que levou à Primeira Guerra Mundial. E hoje nós temos aí, novamente, uma guerra tributária novamente surgindo no horizonte. Só que agora com outros atores, né? Nós temos o Trump fazendo a sua guerra tributária e no momento que o mundo está extremamente atribulado. Temos a guerra na Ucrânia, temos a guerra Israel com Hamas e agora a Índia com o Paquistão. E fora ainda a ameaça ainda chinesa ainda de invasão de Taiwan. Então, no momento que o mundo está extremamente atribulado, temos aí um homem-massa, né, que é o caso do Trump, num cargo que, sinceramente, tudo me leva a crer que ele não compreende a importância do cargo, fazendo uma guerra tributária e, com certeza, levando o mundo a uma guerra de fatos. Bom, mas, enfim, o que eu gostaria de salientar também, de outra coisa a falar. Renato, você falou sobre como que o homem-massa ele não suporta a individualização. Ele não suporta o diferente. Bom, então, retornando aqui exatamente a esse modo, o sistema educacional prussiano, né? Que é o que existe hoje, né? Adaptado, reformulado, mas é o que nós temos hoje. Você vê que há um bom tempo, né? Nós vemos muitos casos de bullying, né? Como que isso, há alguns anos para cá, ele vem sendo muito falado, né? Principalmente nas escolas, como o bullying. O que seria o bullying? O bullying é exatamente duas coisas, né? É esse ódio, essa diferenciação. Então, né, geralmente, né, são os alunos, assim, são alguns tipos de aluno que sofrem com esse bullying e outros tipos que o provocam, que é exatamente uma forma de tentar evitar essa diferenciação. Então, se você é um aluno que se destaca, né, se destaca intelectualmente, você acaba correndo o risco de sofrer pela massa, pelo corpo massificado dos alunos, você corre o risco de sofrer o bullying. E exatamente para o teu espírito intelectual, o teu espírito ativo, ele pereça, né? Ele sufoque. Até mesmo os alunos, né, que cometem, os alunos que são mais alheios, estão de fora das classes, que são os alunos que até provocam o bullying, de certa forma, até eles, na atitude deles, eles acabam, de certa forma, querendo se insurgir contra a massa, se diferenciar, mas de uma forma violenta e abrupta, que muitas vezes não que é rechaçada pelo sistema em si. Exatamente porque uma das coisas que eu já tinha pesquisado, né, que como que o sistema educacional hoje ele favorece muito mais as meninas do que os meninos, é muito mais voltado para as meninas, exatamente até o modo como as aulas são dadas é muito mais voltado para elas. O estímulo dos meninos é muito mais forte para as competições, para os movimentos físicos, você, de certa forma, forçá-lo a se manter durante horas numa sala, sem atividade física, é quase um tormento para a maioria dos meninos. Então, de certa forma, um dos motivos, né, desse sistema é exatamente uma sufocação exatamente
desse ímpeto masculino de você você conseguir romper, exprimir sua força, sua atividade. É, é possível ver isso muito na forma como a educação hoje é massificada, como ela sufoca certos tipos mesmo de personalidades. Como eu disse, né, uma educação, nós vemos como os gregos eles formavam a educação, eles eram voltados à educação, eles davam muito valor, né, um tipo bem diferente de educação do que nós temos hoje. A educação mais voltada com a atividade física, com a poesia, né, que no caso era a tragédia, a epopeia, que exatamente era uma forma de você poder educar pela música, né? Você falou da ópera, né? A forma de educar pela música. Hoje, né, exatamente por conta dessa educação massificada e que tem suas raízes também no iluminismo, esse tipo de educação hoje não é nem mais isso com educação, né? Hoje nós temos uma educação muito mais positivista, dando muito mais valor exatamente para as áreas do cálculo, da aritmética, exatamente porque o que, né? Quando surgiu o sistema de ensino prussiano, o objetivo, como eu falei aqui, era formar pelotões, era formar soldados. Hoje o objetivo não é mais formar soldados, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje o objetivo é formar funcionários públicos e principalmente ativistas, né? Você vê hoje o grande motivo, né? O grande life motive da educação hoje, em todos os níveis, é formar ativistas políticos e ideológicos, né? Então eles querem pessoas que, olha, estão preocupados com o planeta, né? Estão preocupados com a Amazônia, estão preocupados com o meio ambiente, não é mais esquecendo até mesmo de sua própria história, de sua própria natureza, como indivíduo, né? Sempre pensando num coletivo, né? Que mesmo que seja, não, precisamos salvar o planeta, e muitas vezes esquecendo até como posso dizer assim, num desenvolvimento pessoal e próprio, como mesmo tanto individual e profissional e humanístico também, entendeu? Bom, é mais ou menos isso que eu queria trazer, né? O Renato trouxe muitos pontos aí, gostaria de comentá-los mais, mas como foram muitas coisas também, não consigo lembrar de todas que ele falou. Mas, assim, como eu disse, sempre bom te ouvir, Renato. E, assim, se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, olha, eu tenho aqui uma questão, Por favor. até inclusive para a gente ter uma vez. Olha, realmente esse momento aqui está sendo muito especial, né? E Sim. a vontade que dá é a gente se perder o tempo, né? Mas tem uma questão aqui do Ortega Gasset que eu vou tomar liberdade, fazer uma pequena leitura, tá? Para justamente a gente entender o que de fato ele está propondo, e uma coisa importante, tá? Que é a ideia de tragédia da cultura, que, por exemplo, outros autores apresentavam antes, como Georg Simmel, o próprio Walter Benjamin, também quem mais? E Miguel de Unamuno, que foi um precursor também, né, de Ortega Gasset, e até um interlocutor dele, de uma forma. Vamos lá. A sociedade é sempre uma unidade dinâmica de dois fatores: minorias e massas. As minorias são indivíduos especialmente qualificados. Massa são aqueles sem qualificação especial. Não se confunda massa com massa operária. Aí. Massa é o homem médio. Deste modo, o que era quantidade vira qualidade. Essa divisão decorre de outra mais radical sobre a humanidade. Temos a classe de criaturas que exigem muito de si e acumulam sobre si exigências crescentes.
e a classe das que não exigem de si nada especial. A rigor, dentro de cada classe social, há massa e minoria autêntica, mesmo nos meios intelectuais. Repilo toda interpretação que não descubra a significação positiva oculta sob o atual império das massas. Todo destino é dramático e trágico, em sua profunda dimensão. Para onde nos leva a massa? É o mal absoluto ou um bem possível? A meu juízo, quem não entenda essa corosa situação das massas não pode compreender nada do que hoje começa a acontecer no mundo. Leia-se, inclusive, né, efervescência, né, Segunda Guerra, nazismo, fascismo, comunismo. A soberania do indivíduo genérico, meta da democracia, passou do ideal jurídico a um estágio psicológico. Para a gente pensar aqui, olha aí. Né, vejam bem, mais uma vez, acho que está muito claro. A gente pode encontrar figuras excelentes em qualquer categoria. Né? Porque, claro, a aristocracia dele é uma aristocracia de espírito. Aí tem que pegar a palavra grega original, né? Do Aristói, o excelente necessariamente não está vinculado ao poder financeiro, nem status quo, nem nascença. É como se constitui. Como o sujeito se constitui na sua singularidade e se destaca historicamente, porque é outra questão importante. Né? A leitura de Ortega Gasset, ela não é ahistórica, ela é histórica, não historicista, mas histórica. Você se constrói no mundo, no espaço-tempo, não é? Eu sou eu em minhas circunstâncias. Olha aí, fica mais preciso ainda. Então, se você, por acaso, está no meio intelectual e acredita que você é superior por isso, bobagem. Entendeu? Diploma não fala nada, titulação e mesmo as distinções mais amplas. E aí, gente, eu poderia aqui entrar em questões de premiações, não é? Premiações, Oscar, prêmio Jabuti, com todo respeito. E até prêmio Ampoff, e por aí vai. Quem garante que são de fato os melhores que ganham? Quem garante que não há também um acordo econômico, político? Né? Quem garante que de fato são os melhores que estão nos melhores cargos? Os cargos são ótimos. Agora, as pessoas estão à altura? Né? Nem sempre as competências estão devidamente distribuídas no devido lugar. Como é que é aquela frase? Quem não tem competência não se estabelece, não é? Então, ou seja, e o que promove a competência? Não é a competitividade necessariamente, mas é a singularidade. Né? É o estudo, a disciplina. Veja, uma coisa importante que o THC coloca. O homem médio, ele perdeu justamente esse espírito agônico, trágico, porque ele não vai até o fim. Uma coisa é você hesitar. Você pode hesitar. Hesita demais. Você está hesitando. Mas a hesitação, ela é trágica também, porque é angústia. E a gente perdeu hoje a capacidade de angústia. Perdeu a capacidade de se angustiar perante o fracasso da sociedade, o fracasso da vida. Né? Perdemos a capacidade de angústia perante a dor, sofrimento, vazio. Lembra Nietzsche? Ao olhar para dentro do abismo, o abismo olha para dentro de você. Você não olha para o abismo. Né? Então a gente perdeu essa noção de o risco. Por isso que, olha só, Ortega Gasset, ele defende as touradas. Tem uma obra dele sobre as touradas. Nesse aspecto. Sem entrar na questão, claro, né, assim, ambiental, dos animais, pobres touros. Né? Eu, particularmente, sou contra. Mas ele defende as touradas por isso, porque o que é? O risco. Lembra aí, Jandro? O funâmbulo, né, o Zaratustra, né? Assim, foi um ato insensato dele, né? O cara queria, né, dar pela corda bamba lá, né, de uma ponta a outra da montanha. Caiu, morreu. Mas por que o Zaratustra de Nietzsche toma um cuidado final com ele? Porque ele ousou enfrentar a morte. Entende? Porque não tem nada a ver com militarismo. Né? A guerra tem esse caráter, né, de você defender uma causa maior. Mas Ortega Gasset, desse ponto, não é favorável. Por quê? Tá, e isso muito bem colocou aqui. Que causa maior? Um rei depravado? Um Estado corrupto, burocrático? Né? Eu tenho que morrer pela cultura, por um ideal maior. E o Estado nunca vai ser o ideal maior. Um rei nunca vai ser o ideal maior. E sabe o que é interessante?
Você pega todos os hinos imperiais, do Império, do Império Alemão, Império Austríaco, Heiliger Kranz, né? Em homenagem ao Guilherme I, que depois o próprio Guilherme II também se aproveitou. Não tem problema contra isso. O povo sangrando, morrendo pelo imperador, pelo Kaiser. A cultura e ciência pelo Kaiser. Gente, tudo isso é a personificação, né, do Estado. No hino austríaco também a gente encontra isso. É muito, a melodia, inclusive, é a atual melodia do hino alemão, né? É ouro e sangue para o imperador, né? Soldados morrendo pelo imperador, pela casa Habsburgo, ou seja, Foi entende? exatamente o que eu falei aqui, né? Que eu trouxe aqui, que o Frederico II. Claro. Já, totalmente conectado, cara. Totalmente conectado. Então, assim, é uma bizarrice moral, né? E por isso que o patriotismo para Ortega Gasset é problemático. Porque ele vai se tornar uma idolatria do Estado, como Nietzsche já colocava isso. Esse Estado, esse grande monstro, né? E assim, é muito complicado. Mas a postura e assim, é difícil talvez defender plenamente, mas a postura de Ortega Gasset é o cosmopolitismo. O próprio Nietzsche é cosmopolita, né? Com devida licença, né? Mas cosmopolita, por quê? Porque não é você se sentir bem em qualquer lugar, mas você vê que o mundo, as barreiras ideológicas, culturais, elas não podem servir para frear o nosso caráter singular. Entende? Então, esse ponto é capital. Olha aí. Então, só para arrematar aqui, depois que eu ver mais um pouquinho você, se quiserem falar mais uma coisa, né, também. Sim, sim. Mas o Estado moderno, ele se construiu em suas instituições também, supostamente uma organização integrada, né? Mas é um grande monstro que devora gente, devora o singular, porque a massa está lá. A massa burocrática, ela se infiltra, se aproveita dos menandros jurídicos para se manter, se perpetuar, né? E sem ousar. Por quê? Porque ela nunca ousa. Ela não ousa, né? A massa burocrática, ela não ousa. Ela se mantém naquela modorra, aquela vidinha comum, né? Medíocre, de baixo nível energético, baixo nível de intensidade intelectual. Por quê? Porque ela conhece o sistema. Ela não enfrenta o sistema, ela se adequa. É um parasita. Então, o que mais tem hoje são parasitas e não pessoas autônomas, né? Que enfrentam o risco da vida, o risco da criação e essa angústia do vazio, entendeu? Que vamos lá, só para arrematar então. Aquele que enfrenta o vazio e sofre de angústia, e pode hesitar, como eu falei. Agora, o homem médio, ele nunca ousa, ele se mantém confortável na subjetividade. Que é isso? É o filisteu, e o próprio filisteu da cultura. Né? Que é aquele que está na cultura, na própria cultura, na cultura universitária, jornalística, literária, você vai encontrar um medíocre. E hoje grandes prêmios são para pessoas medíocres, né? Que são compradas pelo mercado. O mercado que manda. Você acredita na autonomia da BL? Acredita na autonomia do Jabuti? Entendeu? É uma questão polêmica que eu estou colocando aqui, mas eu não acredito na autonomia. É lobby de editoras. Entendeu? Só para pensar aqui. Tá? Jando, tá com você, meu amigo. Sim, bom, né? Você falando, né, me lembrou nosso tempo de faculdade, né? E como que tudo isso, como que você falou, né? Tudo isso não tem como não se remeter, né? Aquele lugar, né? Você vê que muitas pessoas estavam lá, estavam fazendo uma faculdade, simplesmente estavam lá não porque se interessavam por filosofia, mas simplesmente porque queriam uma faculdade, porque né, e simplesmente o único motivo era você via, não, olha, eu não posso ficar fora da massa, entendeu? Eu preciso mostrar que eu também tenho aqui um título, como você falou, né? Eu tenho um título, eu também tenho aqui, eu sou um universitário. Tem um filme muito bom que eu lembrei agora, agora que eu lembrei, eu vou falar, né? Não sei se você já ouviu falar, Agonia e Glória. Filme excelente mesmo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem uma passagem desse filme que, para mim, é antológica. Tem um grupo, uma unidade nazista que está escondida num manicômio e mandam para lá uma unidade americana
do exército americano para pôr um fim nessa unidade nazista. Quando eles chegam lá, eles começam a trocar tiro entre si no meio dos internos, né? Para não falar dos loucos, né? Dos meios dos internos. Aí nisso, um dos internos, ele pega uma das metralhadoras que caiu no chão e começa a atirar nos nazistas, nos americanos e nos outros internos. E começa a falar assim, vejam, pessoal, eu também sou igual a vocês, eu também sou normal. Acho que nada... até hoje, essa é uma passagem que mais me tocou nesse filme, porque você vê ali a expressão do Homem-Massa, do Garcia. Esse é o Homem-Massa, ele tá, é o que você vê hoje, exatamente isso, né? Veja só, até um pouco tempo atrás, né, finalmente agora o Brasil, né, ganhou um Oscar, né, e pode dizer, veja, pessoal, também tem um Oscar também, ó, viu? Eu também sou normal, também sou um de vocês. E se você vê, por exemplo, assim, o futebol com os seus campeonatos, não deixa de ser um pouco isso para a massa, né? Então, a massa podendo ter um título ali, né, de Copa do Mundo, o meu time ganhou o campeonato aqui do bairro, veja, então agora eu tenho um título, né, e nada mais tem uma expressão mais forte do que o Homem-Massa, do que isso daí, né, do que esses títulos, né, que você muito bem colocou, né. E como isso é fomentado exatamente dentro das escolas, né. As escolas fomentam isso, né, desde suas comparações com as notas de alunos, né, e privilegiando certos alunos do que outros. Então, existe essa cultura, assim, uma cultura muito forte mesmo sobre do homem-massa hoje, nós vivemos até um dos motivos que o Ortega fala exatamente como que a população europeia cresceu, né, de um tempo para cá, hoje então cresceu muito mais ainda. Então, né, existe exatamente esse desejo tanto do homem-massa, e como também, né, e como que esse desejo ele é manipulado, né, como você falou, né, hoje em dia nós vivemos uma sociedade que ela é de certa forma dirigida por banqueiros e que fazem lobbies diante de políticos. Então nós temos duas classes aí ó, de homens, banqueiros e políticos que se de certa forma unem para exatamente para conseguirem, né, colocar seus planos, suas agendas de poder adiante e, de certa forma, controlando essas massas, né, exatamente com esses títulos que você colocou, com essas distrações, e você se manter fora delas é um esforço hercúleo, gigantesco, não é fácil. Você, praticamente impossível. O que o Renato faz aqui com as suas, né, com seus seminários, suas palestras, já é algo assim, extremamente louvável. Enquanto a maioria das pessoas estão vendo reality shows, Big Brothers, novelas e campeonatos de futebol, o Renato está trazendo aqui alta cultura para todos nós. Realmente, para mim, parabéns, parabéns, Renato. Você realmente, sabe, para mim, você é alguém realmente um verdadeiro aristocrata, no sentido mesmo espiritual, entendeu? Parabéns mesmo. O teu esforço aqui realmente é incrível. Então, assim, uma conclusão, né, exatamente isso, né, como que assim, o mais importante, assim, como que o Estado, exatamente aliado a esses aos banqueiros internacionais hoje, eles e fazendo uso dessa tecnologia, como que eles controlam, né, subvertem e, de certa forma, direcionam as massas, né, e como que hoje elas estão exatamente direcionadas para esse ativismo, né, para esse ativismo hoje, né, ativismo midiático, ativismo ecológico, né, por exemplo, né, o show da Lady Gaga que teve há pouco tempo, né, na praia de Copacabana, né, a quantidade de gente que trouxe é um fenômeno de massa, né, e foi pago, e eu não fui, né, mas eu paguei, ajudei a pagar, né, o governo do estado pagou com 15 milhões, o governo municipal pagou com outros 15. Então, mesmo não indo, não corroborando com esse tipo de evento, nós pagamos mesmo assim um evento de massa que, no final das contas, só serve para
para fomentar o famoso pão e circo, né, que os gregos que os romanos já falavam, né? Não é isso, Renato? Você querendo concluir, por favor, fica à vontade. Também, Jânio, te agradeço aí pelo seu discurso final. Realmente todo o trabalho, assim, é um trabalho de base que a gente está fazendo, né? É construir, assim, de maneira bastante lenta, mês a mês, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, né? Juntando uma mão com a outra, ou seja, isso, essa conexão das mãos, quero dizer, né? Ela não é massificada, pelo contrário, ela é singularizada, porque é reconhecer de cada um seu potencial criativo, a sua história, a sua narrativa. Não importa se concorda ou não. Então, nesse ponto, sou muito veteriano, né? Ou seja, a gente está aqui para pensar juntos, né? E, claro, a gente vive dá vontade de desistir, fica cansado, né? Mas é isso aí, acordar, tomar um café, fortalecer, porque a gente precisa enfrentar o sistema. Tudo aquilo que é grandioso hoje começou de forma muito pequena, né? Então a gente tem que ter essa esperança, né? E às vezes nem mesmo vão ver o projeto final se concretizar. Mas é isso, é luta a luta, pessoa a pessoa, né? O próprio símbolo do anel, né? Entra no anel, ninguém sai mais. Né? Uma coisa que eu gostaria de reforçar que é o seguinte, né? A tecnologia, ela, apesar de ser uma faca de dois gumes, ela é uma faca de dois gumes, apesar de ela ser usada hoje de forma ampla e massivamente para o controle social, né, para o controle de nós todos, ela também hoje ela pode ser usada por nós mesmos, para nos fortalecermos e para nos livrarmos desse controle também que querem fazer. Por exemplo, hoje está aqui, ó, estamos fazendo esse seminário aqui, usando da tecnologia, ela está sendo um fator, um vetor para que nós possamos, né, disseminar o conhecimento. E hoje, uns anos atrás, a única coisa que nós tínhamos era a televisão e as novelas da Rede Globo. Hoje não. Hoje, se você realmente procurar na internet, você pode ir muito além de jogos de futebol, de novelas e reality shows na TV, para você poder se instruir, para você poder crescer, para você poder se informar, para você poder se livrar dessa massificação imposta pelos políticos, através do Estado, pelos lobistas dos banqueiros. Não, era só isso que eu gostaria de acrescentar também. Bom, Jean, mais uma vez te agradeço. Quero saber aqui do nosso público se vocês têm alguma questão, um comentário. E, claro, também, né, vocês podem ficar à vontade, porque também a gente vai encerrar daqui a pouco por aqui, mas continua a conexão de outras formas. Mas fique à vontade, nós temos aqui um tempinho para vocês. Bom, eu só queria apontar alguns exemplos que passaram na minha cabeça quando estavam conversando sobre a questão da vulgaridade do Ortega, assim, a vulgaridade da massa. Primeiro eu lembrei do Tocqueville, com A Democracia da América, que ele fala, né, sobre como o americano ele está muito preocupado com o individualismo, aquela questão do puritano, que ele está muito preocupado com a ideia do trabalho, o self-made man também. E isso me levou a outro livro, o Absalão, Absalão, do William Faulkner, que é um escritor americano que ganhou, inclusive, na Nobel da Literatura. Ele traça a história de um cara, de um indivíduo, que desde criança ele é incutido com a ideia que o ser humano tem que ser traçado, tem que ser julgado de acordo com seus postos materiais. Por exemplo, questões éticas, morais, nenhuma. E ele leva a vida dele inteira sem nenhum escrúpulo moral, ele, inclusive, ele é considerado como amoral, inclusive, com a ideia de enriquecer, a ideia dele, da vida inteira dele, passou para enriquecer e ter uma dinastia de família. Lá no sul dos Estados Unidos, naqueles lugares cheios de algodão, escravos e tudo mais. Isso era a vida dele. E, inclusive, a única pessoa diferente na cidade onde ele vivia, todo mundo tinha esse mesmo pensamento, de enriquecer, ter escravos e construir uma família. A única pessoa que era diferente era um pastor, que, inclusive, ele se isolava do resto da comunidade, porque ele tinha essa questão moral, tipo assim, ele acreditava em caridade, ele acreditava em ensino formal, que praticamente lá ninguém tinha. E só isso que eu queria mesmo apontar. Bom, Enzo, obrigado pelos comentários, obrigado. Faulkner é um autor extraordinário.
Lembra muito também a conexão com o Sinclair Lewis, o Babbitt, né? Que é um sujeito assim, burguês que acredita que, realmente, com as posses, com todo o status quo, né, material, ele vai se tornar uma pessoa respeitável. Um certo arrivismo, né, pseudo-moral. Né? Tem outro debate essa literatura americana é muito interessante. John dos Passos também, né, estamos falando sobre essa euforia da modernização americana. Né? O próprio Nietzsche coloca isso, cara, sobre os Estados Unidos. Olha só, Nietzsche analisa a cultura americana. Eu não lembro que obra exatamente. Falando que o americano, né, ele faz tudo assim, olhando para o relógio, né, tudo é controle. Ou seja, a ideia da bolsa, essa ideia de Wall Street, que faz outra conexão com Herman Melville, né, com Bartleby, o escriturário, né, o escrevente, que é já uma questão até do absurdo, né, ali. Ou seja, um sujeito que super compenetrado, mas aí, de repente, preferiria não, né? Ou seja, é interessantíssimo, porque é um burocrata que nega a própria burocracia, né? Uma outra história. Félix, diga lá, meu amigo. Só para complementar rapidinho, desculpe, Félix, só um instante. É só para complementar aqui, né, que ele falou em relação à democracia na América, né? Tem que como salientar, né, que a democracia também ela é uma manifestação das massas também, né? Os políticos que eles exatamente como eles usam, né, a democracia exatamente para insuflar as massas, de certa forma, né? E as massas procurando sempre, como sempre, as massas pensando sempre a partir do estômago, né? Sempre procuram exatamente os políticos mais eleger os políticos mais demagogos, os mais voltados para os que têm os piores projetos, os políticos que menos têm menos têm interesse no bem comum e sim em projetos pessoais. Exatamente porque a massa ela procura, a massa ela pensa com o estômago, né? Ela não pensa de forma racional, de forma ordeira, e sim em satisfação dos desejos pessoais, né? Então, né? Eu gostaria só de ter salientado isso, né? Assim, como que a democracia também ela é de certa forma um vetor também que ajuda essa massificação também da população. Tá, por favor, Félix, a palavra é sua. O som, o áudio. E agora, me ouve? Sim, sim. Espero que não se arrependa. Gostei do seu comentário que você falou agora e de todos os outros. Só que uma coisa que eu vou repetir lá quando você me aparece sobre o nazismo, se o nazismo é esquerda ou não, né? Uma coisa que eu vou repetir falar isso aí. O cara falou para mim, o cara que era do movimento de direita lá da UF, que ele falou, Félix, você está pensando que um debate é que vem um cara e vem outro contrário, e eles começam a discutir ali, cada um comenta suas posições e ajuda o público a fazer o contraste, né? Mas não é assim na academia. Então ele falou assim, na academia, aliás, tem até que ver com esse homem massa, que está falando, um pensamento cada vez mais uniforme, que o cara vem falando, depois que o outro fala, depois que o professor fala, tem a frase que para ele era a senha de tudo, né? O cara chega e digo mais. E aí, desse digo mais, ele diz tudo que o outro falou, concordando. Quer dizer, não é um debate. Ou seja, a alteridade foi banida, de certa maneira, da faculdade. É o que ele me relatou, porque no meu tempo, eu me formei em Direito lá na UF, não tinha nada disso. Aliás, a UF, no meu tempo, não tinha quase nada de politização, né? Porque era na década de 90, né? Que isso ainda não tinha chegado na UF, tanto que a UF, a Faculdade de Direito, era a última, que era a única que terminava o ano no calendário. Não tinha greve, não tinha os juízes da aula fazer uma greve, então era bem diferente. Mas, o que eu queria falar, então, por que estou falando disso? Eu espero que o Dimmer, né, não se incomode com o que eu vou falar, porque eu discordo radicalmente de você numa coisa que você falou, e ela tá, digamos, imbricada no restante do discurso. Não chega a ser um defeito, nada disso, é apenas um pequeno aspecto que você abordou. Eu não posso deixar de discordar de jeito nenhum, pelo contrário. Quando você fala do Trump, você relaciona ele como um homem massa, que ele está dentro de uma cultura de massificação. Ele está fazendo uma guerra tributária. Eu confesso que eu não entendia, porque eu perdi o fio da meada ali na hora. O meu pensamento divaga muito naquilo que já falaram, acabo não vendo o que falar depois. Mas é o contrário. É o contrário.
o Nietzsche se julgava um grande individualista, né? E isso, num sentido muito positivo, traduz talvez uma conexão que o homem tem com o divino, com algo que é superior, que ele encontra dentro do sendeiro individual, no foro individual, né? Porque, engraçado, que as teocracias, né, elas se projetam como regimes aparentemente totalitários, mas elas não são totalitárias no sentido de supressão do indivíduo. Elas querem fornecer para o indivíduo o ferramental para que ele ascenda internamente por aquelas realidades superiores às quais ela faz referência, né? Então, para mim, eu vou falar isso no para mim, isso é assim, um matiz importantíssimo de diferenciação de um totalitarismo que é de esquerda e um totalitarismo que não é de esquerda. Para mim, é esse, né? E o nazismo, ele buscou se apropriar um pouco disso aí, sem conseguir, né? Ele não enganou ninguém. Mas, o que eu digo é o seguinte, o Trump, ele não é uma pessoa que está fazendo algo sem saber onde está. Muitíssimo pelo contrário. Nós é que não sabíamos onde estávamos, até que agora o Elon Musk veio com a luta para recuperar a liberdade de expressão e com a denúncia do Michael Vance também, que era do governo Trump, e depois tudo que ele falou tem se confirmado com o USA, que existiram vários órgãos estatais, FBI, CIA, Departamento de Justiça e outros internos, e talvez a Atlantic Council, que era um outro exterior, mas tinham 7 diretores da CIA, e se formou o complexo industrial de censura, que eles chamam assim, e que passou a perseguir o Trump lá dentro dos Estados Unidos e quis massificar essa manifestação do bem, né? Com o bem sendo esse bem coletivo, esse coletivismo utópico, né? Que é o tema que o Hayek trata muito bem no livro dele e outros também, né? E o Trump veio desmontar isso aí. Ele vai acabar com isso aí, ó, e está sendo muito difícil arrancar do nosso pescoço os tentáculos invasores dessa sedimentação que foi feita por essa cultura de massas dentro das grandes das big techs, dentro das redes sociais, uma imprensa que deixou de ser antagônica, como era natural da imprensa, um polarizado contra o outro, que era muito bom para a informação, deixou de ser, todos falando a mesma língua, só para se tornarem pensionistas do Estado, e principalmente pensionistas dessa aparelhagem toda que foi feita, esse dinheiro todo que veio dos mecanismos de censura que se implantaram internacionalmente. Então, você dizer para mim que o Trump não sabe onde está, ele não sabia onde estava no primeiro mandato. Agora ele veio para destruir isso aí. E ele começa com uma força tremenda, né? Uma força tremenda, estupenda, já desmontando esse deep state, que isso se tornou um deep state, não mais é só o poder econômico, mas o poder econômico de algumas empresas que queriam despersonalizar todas as culturas para poder sobre elas atuar, junto com a esquerda que aproveitou muito sorrateiramente, muito e muito inteligentemente, de uma forma muito inteligente, para se inserir dentro desse mecanismo, discursando com a têmpera do bom mocismo, com a têmpera do politicamente correto, da ideologia woke, tudo aquilo que a escola de Frankfurt projetou, e a sociedade feminina projetaram, e a transição cultural em geral projetaram nas universidades, fazendo uma ditadura que não se pode ter um pensamento diferente, como professores são perseguidos, e as pessoas não podem falar. Então, isso tudo aí, ele veio já entendendo o que tinha acontecido com ele, o que tinha derrubado ele. Tanto que em 2018 já estava esse deep state aqui trabalhando contra o Trump, dentro do próprio governo dele. Então, dessa vez, ele veio para dar assim, para fazer uma ruptura com isso tudo, e que está sendo fantástica. Está sendo fantástico porque os Estados Unidos começou a olhar para si mesmo, para os seus próprios valores, sem serem aqueles que queriam justamente uma ideologia massificante, coletivista, implantar na cabeça dele. E aí, quando a gente, vou finalizar agora com isso, que quando nós falamos de nação, nós temos que ter uma ideia que nação não se confunde necessariamente, muitas vezes, embora possa acontecer, mas não necessariamente se confunde com estatismo e anti-individualismo. Nação é o quê? O conjunto de valores, cultura, crenças, história, idioma, que fazem a identidade daquele povo e aonde ele se encontra consigo mesmo, mais além do estamento, mais além do que é estatuído. Eu não li a filosofia do direito Hegel, uma coisa que o Renato falou, me interessou muito ler, porque ele fala que o Estado é o único absoluto, né? Eu quero ver como o Hegel trata isso, como o meu não decidiu,
quero ler. Mas, então, o que faz sobreviver a proteção do indivíduo dentro de uma nação que está conectada com algo muito superior a essa coisa do estômago que o Jimmy fala, né? Isso. Então, o que faz sobreviver é justamente essa conexão que o indivíduo tem com valores perenes que formam a nação. E o Trump também vem, então, sublinhar isso aí. E vai me desculpar, o Nietzsche, mesmo que ele fosse essencialmente contra o gregarismo, né? Ele combate o homem gregário, né? A moral do rebanho, mesmo que ele fosse contra isso, ele sabia diferenciar muito bem a nação nesse sentido elevado do mero gregarismo formado numa arquitetura de ideias de coletivismo empurrado para dominar. Ele sabia diferenciar isso muito bem, entendeu? Então, só fazer essa diferenciação. Espero que você não se chateie de eu falar Não, assim. não, de forma nenhuma. Para mim, o Trump é um gênio, uma providência divina no mundo atual, como a gente está vivendo. E essa guerra tributária que ele está fazendo está sendo para acabar com o pior dos regimes, o mais hediondo, o mais espantoso, que é o regime chinês. Esse sim que suprime toda a individualidade, massacra quem discordar. E ele, quando está fazendo isso, ele está trazendo de volta para o Ocidente as suas próprias redes. É isso. Mas, bem, posso só falar? Desculpa, Não, bem, olha, muito que você falou, eu concordo. Eu torci pelo Trump, pela vitória dele. Concordo que se fosse a Kamala, a situação estaria muito pior. Com certeza já teria até estourado uma terceira guerra mundial. Mas um fato é o seguinte: a história dele de até anexar o Canadá, a esquerda venceu no Canadá agora. Né? E eles estavam, a direita canadense, que era o partido até mais. Que ele queria. Não lembro o nome do candidato, mas ele queria até se mostrar uma espécie de um amigo do Trump. Ele estava com 25 pontos percentuais à frente da esquerda. E o Trudeau, que fez um péssimo governo, e estava certo, já que por conta dele a esquerda ia perder, eles conseguiram virar a situação, e agora a esquerda conseguiu novamente se alinhar, conseguiu mais um tempo de poder no Canadá. Então, né, assim, a tarifa, de certa forma, o que o Trump está, assim, pelo menos como eu vejo, mas eu vou pesquisar melhor isso para a gente, entendeu? Para momentos futuros. De certa forma, ele está falando para o próprio povo dele, é o seguinte, olha, para nós barrarmos os chineses, vocês vão ter que pagar mais. Hoje, no mundo globalizado, onde é necessário você ter comércio com vários países, eu não acredito que a tarifa seja a melhor situação. Se eu não me engano, já foram perdidos 700 mil empregos nos Estados Unidos por conta das tarifas. Mas, enfim, eu não discordo do que você falou. Acho que, assim, já foi muito melhor do que se fosse a Kamala. Com certeza a situação estaria muito pior. Eu vou pesquisar melhor esses pontos que você levantou também, tá? Prometo para você que eu vou pesquisar melhor para uma próximo encontro, a gente poder discutir isso melhor, né? Acho que você vai falar, você vai fazer uma palestra, se eu não me engano. Poder te dar o troco. Não é troco de forma nenhuma. Estamos só. Eu concordo que aqui foi um desastre, as palavras dele, a eleição canadense foi. Sim. Por quê? Porque ele transformou a ojeriza, aquela ideia dele, né, de suprimir a nacionalidade canadense, num combustível formidável, né, para a esquerda. Né? A ojeriza desperta por ele. Ele foi inábil. Eu concordo com você. Muito inábil. Em relação ao que você falou também aos chineses, eu concordo também. Entendeu? Mas por incrível que pareça, né, você vê mais livre mercado na China do que no Brasil, né? Para você ver como que aqui a situação está terrível. Mas, Renato, por favor, a palavra é sua. Então, vamos para arrematar aqui, né, gente? Eu acho que podemos dar aqui a conclusão. Mas, falando sobre questão de nação, lembro aqui de dois autores também, e dois franceses, Ernest Renan e Marcel Mauss. O que Renan vai dizer? Que a nação é um plebiscito diário. Justamente, né? Que envolve agonística, envolve retórica, ou seja, ela não é fundamentada em instituições, é fundamentada nas pessoas, né? E nas suas diferenças e divergências. E Marcel Mauss,
na Nação, que é um curso que ele ofereceu, acho que, se não me engano, no Colégio de Francis, né? Ele apresenta justamente essa ideia, né, de nação como um engajamento das pessoas, cultural, com seus valores, com suas divergências, e não no sentido institucional. Que realmente é muito importante destacar isso, né? Né? Mas, amigas e amigos, eu acho que conseguimos, digamos assim, fechar aqui um circuito, né? Com também nosso tempo de exposição. Quero agradecer ao meu amigo Jean do Dimmer, né? Eu Pela que participação agradeço. sempre, né? Pelo debate filosófico, cultural, político, econômico que a gente fez aqui. Nosso público, tá? Também por prestigiar o nosso trabalho. E, pessoal, então, eu vou encerrando aqui a gravação, mas eu quero manter aqui a palavra com vocês, né? Afinal, é muito importante a gente pensar também sempre no futuro. Espera aí só um minutinho. Travou aqui o... Então, enquanto isso, celebrando a RNB Cursos e nossas atividades. Gratidão a todos vocês